Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio e a glória das nações, como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isaías 66 faz parte do terceiro Isaías, um profeta, provavelmente do pós-exílio. O texto retrata a fase de restauração do povo e da reconstrução da cidade de Sião, Jerusalém, e do templo, após o retorno dos exilados na Babilônia para Jerusalém. Como todo período de reconstrução, há expectativas, dificuldades e a tentação de desanimar. Por isso o profeta reanima o povo convidando a alegrar-se, trazendo em seu coração a certeza da salvação, da prosperidade, do consolo e da presença constante de Deus na história de Israel. Os versículos 10 a 14 estão inseridos num contexto mais amplo, que abarca aí os versículos 7 e 9. Nestes versículos, o autor descreve o espanto das pessoas diante da fecundidade de Sião, apresentada como mãe que gera o povo de uma só vez e sem dores de parto. Essa imagem representa o retorno dos exilados à terra prometida aos patriarcas. Desse modo, Sião, o povo, toma consciência de que Deus não abandonou. Pelo contrário, durante o exílio, quando tudo parecia impossível, ele continuou a sustentar o povo. Por isso, não é possível desanimar diante da dificuldade, pois é Deus que conduz a história. É diante dessa tomada de consciência e da certeza da presença constante de Deus que o profeta convida todos os servos do Senhor a regozijar-se, pois são aqueles que amam Sião e foram solidários com o seu sofrimento. Alegrar-se, porque o Senhor consolará o seu povo, e porque todos se saciarão com seus atos salvíficos, a glória. Entre esses atos está a construção de uma sociedade próspera, na qual todos terão acesso aos bens. Essa vida em plenitude provém do próprio Deus, pois Ele é aquele que consola o seu povo, o que aconchega, o que o amamenta, o carrega no colo, o acaricia. Ele é aquele que concede a paz a Sião. É o Deus que lhe dá a vida e o sustenta. É Ele que manifesta o seu poder em favor do povo. Somente uma cidade alicerçada no Senhor da vida é capaz de ser agraciada pela paz transbordante. Desse modo, Jerusalém torna-se a cidade na qual será manifestada a consolação de Deus e o lugar da paz plena. Se o profeta anuncia a consolação, certamente o faz porque o povo vive uma realidade de sofrimento, de dificuldade, de desânimo, como foi mencionado acima. Por isso, é profunda a imagem do reflorescimento dos ossos, para indicar a renovação da vida e a certeza da ação salvífica de Deus.
Isso, porém, somente será possível se o povo se deixar guiar por ele e tiver como fundamento a justiça e a paz. Para tanto, é necessário que seus líderes sejam também servos, estejam a serviço da coletividade, promovam o bem comum e a paz. Paz inspirada e sustentada pela caridade, pela experiência profunda de comunhão com o Senhor da vida, Deus.